Boa noite, queridos irmãos e irmãs na fé no Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um estudo bíblico, hoje, dia 6 de outubro de 2020, às 20 horas. E o tema do nosso estudo de hoje são os reflexos da Reforma Luterana e quais as principais mudanças que a Reforma Luterana trouxe, né? Então, já saudamos a todos aqueles irmãos e irmãs que estão chegando aí conosco para a live de hoje, para este momento que queremos estudar a palavra de Deus e também a história, principalmente da reforma nesta noite, né? Então, saúdo a todos e chamo a todos bem-vindos, e em especial, hoje, meu colega Samuel Volter, né? Estamos apenas entre nós dois hoje, né? O Pastor Carlos está de folga hoje, né? Então, saúdo ao pastor Samuel e aos demais amigos e pessoas que estão aí conosco, e também já vou dizendo para compartilhar a live, né? Aqueles que estão chegando, compartilhem aí nos seus perfis, nos grupos, para que nós tenhamos mais pessoas ouvindo a palavra de Deus hoje e também, assim, fortalecendo a sua fé em Cristo. Muito bem. Então, boa noite, pastor Samuel. Boa noite, colega Diego. Boa noite a todos os nossos irmãos na fé, que costumeiramente estão conosco para os nossos momentos de estudo, de reflexão, de meditação, momentos de crescimento, de edificação, com temas importantes que a gente traz para a nossa vida. Estamos iniciando o mês de outubro, e neste mês de outubro nós lembramos de forma especial a Reforma Luterana. E hoje à noite nós queremos fazer um estudo mais introdutório, nada muito aprofundado, mas os principais reflexos, impactos e mudanças que a Reforma Luterana trouxe, ou que foram desencadeados a partir da reforma, reflexos e impactos que nós podemos perceber e vivenciar ainda nos nossos dias de hoje. Nós vamos falar um pouco mais sobre isto nesta noite, e já fica o convite, reforçando o convite do pastor Diego, para compartilharem em suas redes sociais, em seus grupos, em seus contatos, e também deixar o seu joinha, né, curtir a publicação, que assim o nosso alcance é maior e mais pessoas podem ser atingidas pela palavra de Deus e podem, assim, acompanhar, podem buscar edificação também através destas redes sociais. Mais uma ferramenta que nós temos em nossa mão para divulgar a palavra de Deus. Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe o nosso momento de estudo. Mas antes, então, de iniciarmos, né, nós vamos agora, então, falar com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pelas tuas ricas bênçãos, por podermos, nesta noite, estudarmos a tua palavra, em especial estudarmos um pouco da história da Reforma Luterana, da Reforma Protestante, que neste ano estamos celebrando os 503 anos da Reforma, né? Obrigado, Senhor, porque tu motivaste também o monge Martinho Lutero para que ele também seguisse firme e forte na busca da verdade da palavra de Deus. E hoje esta verdade está entre nós, que é a Bíblia, e a Bíblia que também nos guia, nos move também, assim, a falarmos e a estudarmos aquilo que é importante para a nossa salvação. Então, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando, nos iluminando, e que aqui o Teu ensino possa também sair daqui, deste momento, para que a gente também possa render bons frutos como bons cristãos, que também somos chamados e escolhidos por Deus para esta tão importante tarefa de testemunhar. Assim, Senhor Deus, te agradecemos por tudo isso e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja entre nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem. Ainda saúdo aqui a
Dona Elizabeth, também Andréia Bob Sim, boa noite, pastores, ótima noite e um abençoado estudo bíblico. Isso está aí, gente. Então, já li todos os comentários, depois, no final, a gente lê os outros comentários e também no decorrer da live, né, enquanto tem algum comentário pertinente ao assunto, às vezes a gente também pode ler ele, né? Então, vamos iniciar este estudo bíblico, falando justamente, então, hoje sobre os reflexos da Reforma Luterana e quais as principais mudanças que a Reforma trouxe. Estamos iniciando o mês de outubro, vamos dizer assim, este mês da Reforma, né? Que na igreja a gente sempre lembra isso. Esse ano, então, como eu disse também na oração, os 503 anos da Reforma Protestante, da Reforma Luterana, né? E é importante hoje a gente vai falar aqui sobre, vamos dizer assim, sobre diversos aspectos. Hoje é mais uma live introdutória, né? Porque nós vamos aí, no decorrer deste mês, nos próximos também 3 estudos bíblicos, falar sobre questões que mudaram, vamos dizer assim, bastante no decorrer aí da reforma, né? E também hoje, então, a gente vai fazer essa live mais introdutória para falar um pouquinho de como ocorreu a reforma e de quais, então, foram as principais mudanças que vieram, então, decorrentes da reforma luterana. Então, pastor Samuel. Pois bem, quais as mudanças que a reforma trouxe? É óbvio que quando a gente fala de reforma, né, a primeira ideia, o primeiro pensamento que nos vem à mente é a mudança, a reforma ou mesmo a divisão que aconteceu dentro do âmbito da igreja cristã, que a partir do movimento da reforma acabou se dividindo em diversas outras, hoje chamadas denominações religiosas, né? Outros, após o processo iniciado por Lutero, outros ampliaram este processo de mudança e rompimento com uma igreja central, né, a igreja romana, a igreja católica, e fundaram, por assim dizer, as suas próprias denominações. Embora esse não tivesse sido o propósito inicial de Lutero. Antes, precisa ficar bem claro, né, que Lutero não tinha intenção de dividir a igreja, muito menos de formar uma igreja, menos ainda que a nova igreja surgida deste movimento carregasse o seu nome. Ele tinha, de certa forma, uma repulsa com relação a isto. Depois o pastor Diego pode ler o texto, a citação de Lutero, que fala a respeito disso. Mas então não era a intenção de Lutero. Mas isso acabou desencadeando todo um processo de mudanças. Mudanças na igreja, não só a divisão, mas provocou também um concílio dentro da igreja da católica e iniciou o processo chamado de contra-reforma, para adequar algumas práticas dentro da própria Igreja Católica, que viu também a necessidade de fazer isso, mas outros aspectos também foram afetados. Aspecto social, né, atingiu toda a sociedade, aspecto político, na relação dos governantes para com o povo, dos governantes com a Igreja, também na área como já foi citado, na área da educação, né, houve mudanças grandes e consideráveis a partir do processo da reforma, né, um processo que foi muito facilitado com a recente invenção da época, que foi a imprensa, né, a primeira impressora, digamos assim, havia sido inventada, e isto ajudou muito a divulgar as ideias de Lutero. Então, a partir daí, muitas mudanças na conjuntura sociopolítica de toda a sociedade. Embora a intenção de Lutero e a motivação de Lutero tivessem sido
de ordem religiosa, ou melhor, de ordem espiritual puramente. Lutero, como um monge, como um professor de teologia, como doutor em teologia, ele queria reformar a igreja cristã. Não era chamada de igreja católica, assim como uma denominação para diferenciar, mas queria reformar a igreja cristã existente na época por causa das práticas contrárias ao ensinamento bíblico, né? Entre outras coisas, a questão da venda das indulgências. Esse foi o principal motivo que levou Lutero a se levantar e iniciar todo o processo de reformar, de mudar, mudar as coisas de dentro para fora, curar a igreja de dentro para fora. Era a intenção. Mas acabou não tendo adesão dos principais líderes da igreja da época. Ele foi excomungado, né, e considerado depois como um fora da lei, como um herege, e ele precisou, então, ser acolhido por príncipes que eram simpatizantes da sua causa, do seu ensino. E a partir daí, então, desencadeou-se todo um processo que traz reflexos para nós ainda hoje. Isso mesmo, né? Só aqui, né, o pastor Samuel falou ali sobre a questão, né, de que Lutero, isso a gente tem que deixar bem claro, né? Quando a gente fala em reforma, a gente sempre tem ideia primeiro lembrar, ali foi criada a igreja luterana. Não, né? Em primeiro lugar, Lutero não tinha a intenção de criar uma nova igreja. Essa não era a intenção de Lutero. Tanto que ele nem queria, né, que as pessoas se chamassem ele chamassem esses de luteranos, né? E ele dizia assim, né? Quem é Lutero? A doutrina não é minha, tampouco fui crucificado em favor de alguém. Seria muita pretensão de minha parte, eu que sou um saco de vermes miserável e fedorento, se quisesse que os filhos de Cristo fossem chamados pelo meu nome desastrado. Vamos extirpar as siglas partidárias e nos chamar de cristãos, de quem temos a doutrina, né? E isso é bastante interessante. Lutero nem queria que as pessoas se chamassem de luteranos, vamos dizer assim, né? E até hoje, né, eu tenho um pouco de receio, né, com aquela publicação, geralmente que vem no mês de outubro, por isso é uma opinião minha, tá? É a opinião do pastor Diego, mas vocês podem ficar bem sossegados, né? Tem gente que diz assim, eu tenho orgulho de ser luterano, né? Mas, gente, se o próprio Lutero dizia que ele era um saco de vermes, né, miserável, fedorento, e ele jamais queria que isso acontecesse, né, que os cristãos fossem chamados de luteranos, mas sim de cristãos. Então, a pessoa dizer assim, eu tenho orgulho, né, já que a palavra orgulho é uma palavra muito forte, né, então, você dizer assim, eu tenho orgulho de ser luterano, isso pode ter uma certa deturpação, denegrir outras pessoas em virtude da sua fé, vamos dizer assim, da sua religiosidade, sendo que nem Lutero queria isso, né? Então, vamos dizer assim, se Lutero visse essa questão, eu tenho orgulho de ser um luterano, vamos dizer assim, hoje ele estaria se remoendo lá, se revirando no túmulo, né? A gente poderia dizer assim, né? Só para deixar esse adendo aí, né? Mas então vamos começar aqui do básico, né? Do princípio, do fundamento, né? Eu acredito que talvez aqui a maioria de vocês, né, deve ser luterano e sabe da história, né, da reforma, né? Não vou aqui entrar em detalhes quanto à questão da vida de Lutero hoje, né? A gente sabe que Lutero, o que é importante a gente saber, talvez para hoje, é a questão de que Lutero, sim, era um homem estudado, né? Ele ele não pegou assim do nada e começou a fazer tudo, não. Lutero era um estudioso da Bíblia, ele é um doutor na Bíblia, ele era professor da Bíblia, né?
E por ele ser isso, ele sabia, né? E ele tinha acesso à Bíblia, à palavra de Deus. E foi lá, então, na Bíblia, na palavra de Deus, que ele encontrou a verdade das Escrituras, a verdade da salvação, né? Somente pela fé, né? Não por obras, né? Como diz lá em Efésios 2, 8 e 9, né? Então, a salvação não é algo que a gente pode se orgulhar de tê-la, né? Ela vem de graça, né? Como diz lá em Efésios 2, 8 e 9. Né? E Lutero, então, a partir desses textos, né? Também de outros, como Romanos 1,17, né? O justo viverá por fé, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Estes textos motivaram Lutero, então, a escrever e a fazer esta reforma, podemos dizer assim, dentro da igreja. Por quê? A gente, né, falando um pouquinho aqui da história, né, obviamente, né, da questão das 95 teses, que vamos dizer assim, foi o marco, o grande marco do início vamos dizer assim, do início da reforma foi a questão das 95 teses, né, que foram pregadas na porta lá da capela da universidade. Agora eu não tenho bem certinho a certeza, né, de Wittenberg, mas essas 95 teses que foram lá pregoadas, digamos assim, não é que a maioria diz que foi ali o início da reforma, né? Mas eu consideraria um pouco mais para frente, acho que, se não me engano, talvez o pastor Samuel pode me ajudar, acho que é 1521, na Dieta de Worms, quando Lutero, então, foi considerado um herege e excomungado da igreja, né? Então, para mim, a partir dali é que realmente houve, digamos assim, a cisão de Lutero com a Igreja Católica. Eu poderia dizer assim, a partir dali que, então, vamos dizer assim, houve realmente a separação. Mas como o marco inicial está ali em 1517, né, com a pregação das 95 teses, essas 95 teses eram ideias que Lutero tinha, propostas que Lutero tinha para mudar algumas coisas dentro da igreja. E a principal delas, né, a ideia principal dessas 95 teses era contra a chamada venda das indulgências. Né? As indulgências, que eram cartas, né, que concediam o perdão dos pecados e poderiam até mesmo reduzir a pena de algumas pessoas no purgatório. Né? Então, era a doutrina que existia ali naquela época, né? Então, as pessoas... a Igreja Católica, naquela época, ela precisava de dinheiro para construir a Basílica de Roma. Né? E então eles começaram a vender essas cartas, e as pessoas, né, que elas queriam ter o perdão de pecados, e começaram então a comprar e a pagar. E Lutero viu que isso estava errado, que a salvação não é algo que se pode comprar, não é algo que se pode pagar. Né? Então, vamos dizer assim, sendo bem rápido e breve aqui, né, no nosso estudo, porque não é, digamos assim, o nosso também foco hoje, mas a ideia de Lutero, né, principalmente com relação às 95 teses, era de realmente trazer a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus, a verdade da salvação somente pela fé, não por obras, não por comprar. Né? A gente não pode comprar a salvação. Né? Então, ali começou, né, justamente a briga, vamos dizer assim, de Lutero com a Igreja Católica, com o Papa, por causa disso, porque ele bateu de frente. E a gente sabe que quando a questão envolve dinheiro, né, muitas vezes há muita briga. E, digamos assim, o Papa, ele não queria perder aquele dinheirinho que estava vindo e caindo tão bem na conta deles. Né? Eles estão, agora vai vir dinheiro a rodo. E Lutero, então, bate de frente com o Papa, bate de frente com as autoridades da igreja, e por isso, então, que, vamos dizer assim, houve essa mudança tão grande, e lá, se eu não me engano, 1521, houve, então, essa cisão, porque Lutero, no final das contas, agora eu não sei se é Dieta de Worms, Concílio de Worms, né? Worms é uma cidade, né? Lá Lutero chegou e disse assim, olha, eu só vou negar todos os meus escritos, tudo isso que eu escrevi até hoje, se vocês conseguirem me provar
pela palavra de Deus que eu estou errado. Então, a principal questão, o principal ponto de Lutero foi o que estava sempre junto dele era a Bíblia, era a palavra de Deus. Não era questão de aquilo que ele escreveu ou não escreveu, mas ele pediu, olha, se vocês conseguirem me provar com a Bíblia que eu estou errado, então, né, eu retiro todos os meus escritos, se vocês conseguirem me provar. E aí, a gente sabe que isso não aconteceu, e por fim, Lutero, então, foi excomungado da Igreja Católica, e houve, então, essa cisão, né? E aí, a partir daí, então, que houve uma consequência muito grande, não somente, então, na questão da Igreja, né? Porque ali, quando houve essa separação, vamos dizer assim, e ali que, vamos dizer assim, começou esse movimento luterano, né, dos seguidores de Lutero, né, daqueles que não aguentavam mais viver sobre a cúria do papal, sobre a Igreja Católica, então, ali então começou essa divisão. Então, vamos dizer assim, essa foi a principal mudança dentro da questão de igreja, em principal, na questão de falar da Bíblia, né, que foi vamos dizer assim, o marco para todas as mudanças que nós vamos ver aqui, né? Elas provêm de uma mudança maior, que é um dos solas, né? Eu já falei do sola graça, do sola fide, né? Que é salvação somente pela graça, somente pela fé, mas a questão das escrituras, né? Que Lutero, ele tinha isso em mente, ele queria que a palavra de Deus chegasse para as pessoas. E foi por isso que Lutero tanto lutou, que a verdade fosse realmente palavra, né? Falada. E a gente sabe lá como está escrito, acho que é João 8, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Pastor Samuel, é João 8 mesmo? Agora eu vou te botar na forma. João 8, 32. João 8, 32, né? Eu esqueci de anotar aqui o texto bíblico, ó, isso que dá, né? Isso que dá. Mas então Lutero tinha por essa máxima, vamos dizer assim, esse fundamento, né? De pregar a verdade que está lá na palavra de Deus. E aí tem outros textos que eu gostaria aqui de colocar, né? Falando com relação a isso, né? Um deles é João 5,39, que diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, é muito importante a gente ter em mente isso. Lutero estava e queria defender a leitura, e que todas as pessoas tivessem acesso e pudessem examinar as escrituras, para elas mesmas poderem saber se aquilo que elas estavam vendo ou ouvindo era verdade ou não, para que elas pudessem fazer esse julgamento também de fé, para que elas não ficassem, porque, para a gente ter uma ideia, né, hoje todo mundo tem acesso à palavra de Deus, mas naquela época não. Naquela época só tinha acesso a algumas pessoas, poucas dentre toda a população. Poucas tinham conhecimento da palavra de Deus. E porque a palavra de Deus, a Bíblia, só tinha sido escrita em uma língua, né, que a maioria ali tinha acesso, que era o latim. E quem é que sabia falar latim? Ainda mais, quem é que falava latim naquela época? Pouquíssimas pessoas. E por isso, então, Lutero... Oi? Só a elite, no caso. Isso, só a elite. Somente aqueles mais abastados, mais abonados, né, que tinham acesso, talvez, à educação, que tinham acesso a esses livros, que conseguiam ler a Bíblia. Não era como hoje, que todo mundo tem acesso à Bíblia, né, mas somente algumas pessoas. Então, vamos dizer assim, esse foi o pilar central, que a gente vai dizer assim, a mudança principal que ocasionou nas outras que nós vamos falar a partir de agora, né? A questão das escrituras, né? A escritura, Lutero defendia, né, a que todos tivessem acesso às escrituras sagradas, a Bíblia, a palavra de Deus, né? E aí a gente tem um outro texto que também, né, que diz assim, né, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para a educação na justiça. Ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil, para que ela serve? Ela serve para o ensino, né? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Valores éticos, civis, morais, além da salvação, né? Além da salvação, a palavra de Deus é útil para tudo isso. E Lutero tinha essa visão de que a palavra de Deus poderia ajudar e muito as pessoas. E foi por isso que Lutero, então, tanto lutou. Lutero tinha isso muito claro, que havia necessidade do povo conhecer as Escrituras, né, para poderem, de certa forma, corrigir, para repreender ou para se desviar, se afastar do próprio erro. Mas não era de interesse dos que lideravam o povo na época que o povo tivesse conhecimento. Eles imaginavam que apenas o clero tinha o direito de ler ou de interpretar as Escrituras. E como nós sabemos, é muito fácil dominar um povo ignorante, né? Um povo que não contesta, um povo que não reage, um povo que aceita tudo o que vem de cima e simplesmente aceita. Então, se um povo não tem conhecimento, eles não podem reagir, eles não podem contestar qualquer coisa. Por isso, muitas vezes, ainda hoje, doutrinas erradas são difundidas, ensinamentos contrários à palavra de Deus são divulgados e aceitos por muitos muito facilmente. Por quê? Porque as pessoas, em geral, têm muito pouco conhecimento da palavra de Deus. E aí, nesse sentido, o pastor Diego estava falando antes também de conferir, né, na Bíblia. Tem um episódio interessante registrado em Atos, no capítulo 10, capítulo 17, melhor dizendo, versículos 10 e seguintes, em que fala que o apóstolo Paulo e Silas foram para a cidade de Bereia, e ali eles foram para a sinagoga para ensinar a palavra de Deus. E aí no versículo 11, muito interessante, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, ou como diz em outra tradução, na nova linguagem de hoje, as pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse, todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Então, não era qualquer um que chegaria ali naquela cidade para falar e as pessoas simplesmente acreditariam. E é uma grande responsabilidade, mas é muito bom para nós que somos pastores, é muito bom nós podermos estar em congregações em que as pessoas conhecem a palavra de Deus. É claro que isso é muito mais desafiador, é muito mais trabalhoso para nós como pastores, mas é muito gratificante poder ver que as pessoas têm conhecimento da palavra de Deus e então com isso elas não serão enganadas muito facilmente e elas se manterão firmes na fé, firmes no caminho da salvação. E na época da Reforma isso não existia. Na época da Reforma as pessoas simplesmente tinham que aceitar o que vinha de cima porque elas não tinham como contestar, elas não tinham conhecimento da Escritura. Outra coisa, todos nós temos em casa um ou mais ou vários exemplares da Bíblia Sagrada. Essa aqui está bem surrada, é a de todos os domingos, vamos dizer assim, né? De todos os dias. Mas todos nós temos Bíblias em casa. E nem sempre nós abrimos, nem sempre nós usamos, nem sempre nós damos o valor
devido a esse privilégio, a esse tesouro que nós temos em mãos, que é poder fazer o que os cristãos de Bereia faziam, conferir, né? Você ouve uma mensagem, um ensino, uma pregação, você vai lá e confere na palavra de Deus se é isso mesmo que está dizendo, para não ser enganado, para ver se as coisas de fato são assim. Mas, na época da Reforma, quem tinha o poder da Bíblia em mãos era o clero, eram os líderes da igreja. E o povo simplesmente não tinha como reagir, e então acreditavam. Né? Em muitos locais, e se nós olharmos para a nossa história, alguns anos atrás, o que o pastor dizia era lei. Né? O pastor disse, está dito. Na época era assim. O padre, o bispo disse, está falado. Não tinha como contestar. Hoje é mais difícil acontecer isso, porque hoje há mais conhecimento bíblico, hoje há mais à disposição a palavra de Deus para ser consultada, para ser estudada, para ser lida. Né? Lutero, ele estava convicto do que ele estava dizendo, do que ele estava ensinando, e por isso ele também desafiou aos que o estavam execrando e expulsando, considerando herege, ele os desafiou a contrariarem, a negarem os seus escritos pela palavra de Deus. Ele disse, de outro jeito, eu não posso, a minha consciência não me deixa eu mudar uma palavra do que eu disse, do que eu escrevi, eu não posso. Então, Lutero, tanto ele tinha convicção da sua posição, certeza do seu ensino, não por si, não por ser um alemão teimoso, mas porque ele estava convencido pela palavra de Deus, que quando o Papa Leão X, lá antes ainda da Dieta de Worms, no ano 1520, excomungou ele, escreveu uma bula exigindo que Lutero se retratasse, Lutero queimou essa bula em praça pública, né? E isso agravou ainda mais a situação dele, que daí depois, no ano 21, o imperador Carlos V, então, convocou essa Dieta de Worms. Né? E uma das coisas que mudaram a partir do processo da Reforma foi essa separação, ou melhor, a distinção entre igreja e Estado. Uma coisa, uma outra coisa, outra coisa. Não a separação, a distinção. Né? Porque na época a igreja ela tinha um amplo domínio sobre os poderes políticos também, sobre o imperador propriamente dito. Né? A influência sobre as políticas, a influência sobre o imperador era muito grande. E a partir do processo da reforma, isto acabou sendo mais separado. São reinos diferentes, o reino do poder e o reino da graça. Um está vinculado ao outro, sim, mas cada qual tem a sua própria função, o seu próprio papel diante e na sociedade. Então, a partir do processo da reforma, essa distinção ela ficou mais evidente, ficou mais visível. Isso aí é muito importante a gente lembrar, né? Vamos dizer assim, essa mudança na área, vamos dizer assim, civil e política, né? Que houve a partir da reforma, né? Vamos dizer assim, essa separação mais evidente entre Estado e igreja, ela foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade, né? De uma forma geral, né? De uma forma geral, né? A gente vendo que, vamos dizer assim, era a igreja que controlava todas as questões sociais e políticas, né, daquela época, então a igreja tinha muito poder, né?
E como o pastor Samuel falou antes, né, a gente tem que saber distinguir essa questão de poderes, né? Hoje a gente sabe, né, hoje a gente tem o Estado como Estado laico, ou seja, as questões de igreja, elas não devem interferir nas questões sociais, nas questões políticas, né? E naquela época, a igreja é quem tinha controle de tudo isso. Então, essa mudança da área civil, da área política, foi vamos dizer assim, uma das maiores. Por quê? Porque a gente estudando um pouquinho na questão de história, de política, naquela época, né, os príncipes, né, eram os príncipes que comandavam, né, cada príncipe era, vamos dizer assim, comandante de uma região, vamos dizer assim, né? Era a autoridade daquela região, né? Então, vamos dizer assim, que a partir daquele momento da reforma, né, vamos dizer assim, aquilo que os príncipes diziam assim, essa vai ser a religião, então aquela religião do príncipe se tornava a religião que era seguida naquele local, né? E aí agora, né, nós temos dentro da história, né, também a questão do príncipe, acho que é Frederico, como é que é o nome dele? Eita, me fugiu o nome dele, né? Que foi um dos que apoiou Lutero, né, na questão da reforma, né? E também, né, ou seja, justamente por ele apoiar Lutero, acabou que também aquela região em que ele era o príncipe acabou também, digamos assim, aderindo toda a reforma, podemos dizer assim também, e essa separação que houve também na área da política, né? Eu não sei dizer muito, não vou dizer assim, chegar muito para dentro dessa área, né? Porque eu não sei muito dessa questão de história, de política, né? Mas a gente sabe, né? Se a gente pensasse hoje, se fosse a reforma acontecesse hoje, né? Quais seriam, vamos dizer assim, a pergunta que eu faço para vocês, quais seriam as consequências se a gente tivesse, vamos dizer assim, a igreja como, talvez, vamos dizer assim, a igreja como uma forma de poder aqui neste mundo, né? Quais seriam as consequências disso? Tem gente que às vezes quer voltar com isso, e a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não misturar, como o pastor Samuel falou antes, né? Os reinos, né? O reino da esquerda e da direita, né? O reino do poder e o reino da graça, né? Porque naquela época que tinha essa mistura, a gente sabe que as consequências também foram muito ruins, né? Tanto para a cristandade, né? Que em determinados lugares, justamente por não ser um reino, vamos dizer assim, cristão, lá naquele lugar os cristãos não podiam ir, não podiam pregar, não podiam falar da palavra de Deus. E em outros lugares onde houve o abuso, né, do poder da igreja, né, como houve naquela época, né, houve o abuso, né, dos cristãos, vamos dizer assim, naquela época, né. Isso. Essa questão de cada reino, no caso, dentro do Sacro Império Germânico, né, depois da Reforma, estourou também vários conflitos, né, e acabou estourando também uma grande guerra civil entre o povo e entre os reinos vizinhos, né, e a situação só foi apaziguada lá por volta do ano 1555, com a chamada Paz de Augsburgo, né, que veio trazer, então, essa definição de que cada reinado ou cada principado tinha o direito, né, que veio do imperador, cada reinado, no caso dentro do império, tinha
o direito de estabelecer a sua própria religião. Né? Luterano, no caso, ou então católico, conforme o seu... a sua própria definição, né? A sua própria crença. Então, com essa paz de Augsburgo, então, 1555. Né? Então, cada governante, cada príncipe, né, podia escolher a sua própria religião e também seria a religião oficial, né, dentro de cada principado, de cada reinado ali, cada reino ali. Era, então, assim, definido. Então, foram mudanças grandes na área da política. E aí, isso afetava diretamente também a questão da socioeconômica das pessoas. Afetava também a maneira das pessoas viverem. Na época, a igreja, por exemplo, proibia que os agricultores vendessem qualquer coisa com lucro. O lucro era abolido, o lucro era considerado algo vil, algo proibido. Então, deveria tudo ser vendido por preço justo, que eles consideravam preço justo, não havia direito, né, de buscar, talvez, ter um pouco de lucro, muito menos a questão de emprestar ou de negociar também era proibido pela igreja. E a partir desse processo, isso começou a ser permitido também. Né? Então, começou a haver mudanças também na área social, na área econômica das pessoas, de toda a sociedade naquela época. Né? Isso trouxe crescimento tanto econômico de cada reino, como também crescimento social. E aí, agora, voltando à questão anterior, o que trouxe grande mudança também para a sociedade como um todo foi a questão que já foi colocado várias vezes aqui nos comentários, a questão da educação. Pois bem, as pessoas precisavam ler as escrituras, ler a Bíblia, mas como se a maioria das pessoas era analfabeta? Se a educação era destinada para poucas pessoas, né? Basicamente para quem seguisse a vocação eclesiástica, né? Só para quem entrasse em algum monastério e coisas assim por diante. Mas, aí então, a questão da educação, a necessidade de ensinar as pessoas para que elas pudessem ler, estudar e assim aprender, trouxe mudanças sociais também. Outra coisa, mudança na compreensão de Lutero, ou melhor, na compreensão da sociedade com relação ao que é uma vocação. Né? Era considerado uma vocação e era considerado servir a Deus apenas por parte dos clérigos, quem fazia parte da casta dos padres, bispos e assim da classe religiosa apenas. Lutero diz não. Qualquer ocupação é também uma vocação. Lutero chegou a dizer assim, comparar uma dona de casa que faz bem o seu trabalho, cuida bem da sua casa, serve a Deus melhor do que um monge, né, enclausurado em um monastério. Pastor Diego, tem a citação de Lutero ali em mãos? Eu tenho. Não é bem essa, né? Essa aí também, que o pastor Samuel lembrou, né? É importante, né? Que ele fala, né? Justamente sobre a questão de que às vezes uma dona de casa está servindo muito mais a Deus, né? Que às vezes um monge enclausurado, né? Mas a citação de Lutero que diz assim, ó: veja bem, um sapateiro, um ferreiro, um lavrador, cada um tem o ofício e a ocupação próprios de seu trabalho. Mesmo assim, todos são sacerdotes e bispos ordenados de igual modo. E cada qual deve ser útil
e prestativo aos outros com seu ofício ou ocupação, de modo que múltiplas ocupações estão voltadas para uma comunidade, para promover corpo e alma, da mesma forma como os membros do corpo servem todos um ao outro. Para finalizar, a pessoa que é cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e no seu próximo. Em Cristo pela fé e no próximo pelo amor. Então, essa questão que o pastor Samuel estava aqui falando é muito importante, né? A questão do sacerdócio, vamos dizer assim, universal, né? Sacerdócio de todos os crentes. Né? Todas as pessoas, elas servem a Deus, seja na profissão que elas estão fazendo, que elas realizam. Não precisa ser somente um padre, um pastor, um clérigo, um monge que serve a Deus, mas todos servem a Deus. E isso ajuda as pessoas ao quê? A começarem a trabalhar também olhando para isso e sabendo, olha, no meu serviço eu estou servindo a Deus e eu também estou servindo ao próximo. Eu tenho importância na sociedade. Eu não trabalho mais só para mim mesmo, né? O meu trabalho não dignifica somente a mim, mas para mim, para minha família e para toda a sociedade. Ou seja, o trabalho realmente se tornou algo importante para as pessoas, né? Porque a compreensão de que o trabalho dela não era algo, eu estou fazendo por fazer ou por obrigação, mas realmente porque o trabalho dela era missão de Deus. Ela, no seu trabalho, estava também servindo a Deus, né? Servindo a Deus e servindo ao próximo. Com relação à educação, Lutero diz assim, eu penso que o progresso de uma cidade, nós poderíamos dizer uma sociedade, não depende apenas do acúmulo de grandes tesouros, de construção de muros e fortificações, de casas bonitas, inclusive, ou de muitos canhões, ou fabricação de muitas armaduras. Se trazermos para o nosso contexto de hoje, não é apenas, digamos, fortificando as cidades, construindo muros, ou a população se armando, né? E aí ele segue dizendo, inclusive, onde existem essas coisas dessa espécie, e aparecerem alguns tolos enlouquecidos, o prejuízo é tanto pior e maior para a referida cidade. Muito antes, o melhor e mais rico progresso para uma cidade e para uma sociedade, digamos assim, é quando ela possui muitos homens e mulheres bem instruídos, muitos cidadãos e cidadãs ajuizados, honestos e bem educados. Estes, então, também podem acumular, preservar e usar corretamente riquezas e todo tipo de bens. Então, a educação é básico, né? Já era assim para Lutero. E por isso que Lutero lutou para acabar, né, com a ignorância do povo com relação à palavra de Deus, mas para acabar com esta ignorância, para que o povo pudesse, então, ter acesso, ele mesmo, às escrituras, ele incentivou, então, também a educação, né, a alfabetização das pessoas, né, desde a infância, para que pudessem, então, aprender a ler e, assim, ter conhecimento. E, nesse sentido, a imprensa foi muito útil, né, porque ela permitiu, né, a impressão de manuais, como, por exemplo, o Catecismo Menor, que Lutero escreveu, né, para que os pais pudessem usá-lo na educação cristã dos seus filhos. Né, a partir da educação que vem de casa, então, isto se refletir em toda a sociedade, trazendo progresso, trazendo crescimento, trazendo benefícios e vantagens para toda a sociedade. Né? Hoje ainda é assim. Né? Se nós queremos uma sociedade melhor,
outro caminho não há senão investir e continuar investindo na educação, né? E isto tem que começar desde o princípio. Eu não tenho não tenho certeza se é exatamente de Lutero que vinha esse princípio, mas eu lembro que na Igreja Luterana, no início da Igreja Luterana, havia um princípio, e isso se viu refletido em muitos lugares, né, em muitas congregações e paróquias Brasil afora, o princípio de que ao lado de cada igreja, uma escola. Então era comum o pastor ser também professor naquela escola e ensinar não apenas a palavra de Deus, mas ensinar também outros conteúdos, né? Alfabetizar, ensinar outros conteúdos também para, não só para as crianças, mas para todas as pessoas da congregação, da referida paróquia. Porque é a partir dali, né, que nós podemos edificar, construir uma sociedade inteira. Olhando para essa questão, né, isso que da questão da sociedade inteira, eu queria trazer, por isso eu peguei ali o meu catecismo menor, né, ali atrás, né, que tem uma partezinha do catecismo menor que às vezes a gente esquece que está ali, né, a gente lembra das partes fundamentais, das doutrinas fundamentais ali que tem no catecismo, né, os mandamentos, o credo, a Santa Ceia, o batismo, o ofício das chaves, né? Mas a gente esquece que tem uma parte que é muito importante, que foi muito importante para aquela época, e essa parte é também importante hoje, que é a chamada Tábua dos Deveres. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. É a chamada Tábua dos Deveres, né? Que são versículos que Lutero compilou da Bíblia para as diferentes situações e para as diferentes pessoas da sociedade geral, né? Então, diz aqui na Tábua dos Deveres o seguinte: alguns versículos da Escritura Sagrada para as várias situações e estados da vida do cristão, pelos quais o mesmo deve ser admoestado a respeito dos seus deveres. Então, a instrução com relação, né, pegando da palavra de Deus, de versículos da Bíblia, para as diferentes situações e para diferentes pessoas no âmbito. Primeiro aqui é para os pastores, né? Depois, o que os ouvintes devem aos seus pastores, né? Qual o dever do ouvinte, né? Primeiro é o dever do pastor, depois o dever dos ouvintes. Depois, o dever do governo, né? Qual que é o dever do governo? Também dos que são governados, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades, né? Diz lá em Romanos 13. Dos cidadãos, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para os maridos, né? Para o marido tratar a mulher com dignidade. Para as esposas serem submissas aos maridos. Para os pais, não provocar os filhos à ira. Para os filhos, obedecer aos pais, né? Pois está escrito, né? Honra teu pai e tua mãe. Para os empregados e para os trabalhadores, obedecerem aos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Para os patrões, né? Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Para a mocidade em geral, para os jovens, né? Vós, jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Para as viúvas, né? E também para todos em geral, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, vejam, essa pequenina parte aqui do catecismo menor, né? Então, lembrando, né, que o catecismo menor, né, ele era ilustrado, né? Além da leitura, né, também ele era ilustrado para que as pessoas gravassem, né? Gravassem aquilo que estava sendo dito ali. Não somente com a leitura da Bíblia, mas também com as imagens, e elas pudessem ter, olha, é aquilo lá que diz na Bíblia, aquilo que diz na palavra de Deus. Lembrando que o catecismo menor, né, que a gente tem, né, o de Lutero mesmo, que foi escrito por Lutero, não é aquele com as 300 e tantas perguntas, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Mas
é aquele que foi, né, o primeiro, né, que foi compilado, ele contém somente aquelas partes principais que eu citei antes e também essa tábua dos deveres, né, citando então aí os versículos bíblicos. E o interessante, né, com relação a isso, né, que Lutero, então, realmente ele queria que todos tivessem acesso a isso, todos, né? Só que o que acontecia? Acontecia que ele queria que os pais, em primeiro lugar, que o catecismo foi escrito para que os pais pudessem ensinar seus filhos. Só que o que aconteceu? Os pais também não sabiam ler, né? Como é que os pais iriam ensinar os seus filhos se eles também não sabiam ler? Se eles não tinham a instrução necessária? Então, para isso, então Lutero disse, olha, já que se tem muitos pais que não podem, então é dever do governo, dever do Estado, dar as condições necessárias para que os filhos aprendam a ler, a escrever, e assim, né, a gente sabe que foi a partir daí que gerou toda essa mudança aí na área da educação. Mas eu não vou me deter muito aqui na questão da educação, porque a gente vai, na próxima live, na live da semana que vem, a gente vai falar em especial sobre a questão da educação, né? Em especial da educação, vamos chamar aqui também uma professora aí para estar entre nós aí, que também vai dar aí as suas falas, né, a sua opinião, mas a questão da educação foi uma das principais, né? A gente sabe disso e até hoje a gente tem os reflexos disso, então, na sociedade, né? Coisas que mudaram lá, né? A partir da reforma. Sobre isso ainda, Lutero tem uma frase muito interessante, ele diz, se nós queremos pessoas excelentes e hábeis, tanto para o governo secular como para o espiritual, cumpre deveras não nos poupemos empenho, faina e gastos na tarefa de ensinar e educar os nossos filhos, a fim de que possam prestar serviços a Deus e ao mundo. Lutero via essa questão do cristão com múltiplas vocações, mas uma em especial, né, a de ser servo de Cristo, a servir a Cristo e ao próximo, onde quer que ele estivesse, na ocupação que ele tivesse, dona de casa, sapateiro, ferreiro, agricultor, mestre, professor, pastor, seja lá o que fosse, usasse para servir, né, ao próximo. Essa compreensão, né, a respeito da individualidade de cada um, melhorou também a autoestima do povo. Melhorou também a compreensão, a autocompreensão das pessoas, como vistas, vendo a si mesmas também como instrumentos importantes na mão de Deus para servir ao próximo e servir também a sociedade da maneira como eles podiam. E com relação a isso, Lutero dizia que o cristão é um sujeito livre, né? É uma pessoa livre e não está sujeito, subordinado a ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, o cristão é servo de todos, né? Servo de todos, né? Servindo ao próximo, amando ao próximo como a si mesmo. Então, na condição de servo, ele buscaria também, da melhor maneira possível, né, ajudar ao próximo na medida das suas capacidades, né? Então, essa mudança da mentalidade sobre a vocação impulsionou e estimulou também o desenvolvimento das habilidades de cada pessoa, vistas também como importantes, né, para si mesmo, para a sociedade como um todo e também uma forma de servir a Deus. Isso. Ainda sobre uma outra mudança, né, que houve, vamos dizer assim, também a partir da época da Reforma, né, foi a questão da área da música, né? Eu
eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na UBRA, né? Meu TCC lá na UBRA justamente sobre a área da música, né? E a música como meio de proclamação do evangelho, né? Para a gente ter uma ideia, até ali os anos ali de 1517, a música dentro da igreja, né, e de uma forma geral, podemos dizer assim, né, porque não era, né, quem é que tinha acesso a instrumento musical, quem é que tinha acesso também a conhecimento dessas coisas? Era somente aquelas pessoas que tinham mais, né, um dinheirinho a mais, né, vamos dizer assim. E justamente essas pessoas pertenciam geralmente à igreja. Né? Então, a questão da música, a música era algo também que pertencia, vamos dizer assim, à classe mais abastada da sociedade. Né? E ainda hoje, na realidade, ainda hoje, se a gente for realmente pegar, claro que hoje a gente tenta fazer com que todas as pessoas tenham acesso também à área da música, mas ainda hoje, aprender um instrumento musical, você aprender a tocar, e às vezes até mesmo o instrumento musical é algo que não é barato, né? Não é barato, mas naquela época ainda mais, né? Naquela época, então, quem tinha acesso a algum instrumento musical, realmente, aonde você ia encontrar algum instrumento? Geralmente na igreja, que tinha lá um órgão, aquele órgãozão de tuba, aquela coisa lá, né? Ou no máximo um ou outro violão, um violão, eu não sei exatamente agora o termo que era usado naquela época, alaúde, não sei se era, né? Era o instrumento que o Lutero tocava, né? Lutero também sabia tocar, né? Alaúde, né? Era tipo um violãozinho, né? Um violão. Barrigudo. Um violão barrigudo, exatamente. Então, não era todo mundo que tinha acesso a isso. E com a questão, vamos dizer assim, em primeiro lugar, da questão da Bíblia, né, da tradução da Bíblia, né, que eu acabei antes não falando, né, mas a tradução da Bíblia, né, eu estava lendo hoje, né, que ela popularizou, digamos assim, tornou comum, né, vamos dizer assim, a língua alemã, né, ela foi a tradução da Bíblia que Lutero fez, ela quase, não vou dizer assim, unificou a língua alemã, mas ela trouxe uma linguagem comum, né? Porque lá na Alemanha nós temos muitos dialetos. Ainda hoje tem muitos dialetos, né, na Alemanha. Né? Em diferentes locais eles falam, às vezes, uma língua bem diferente de outros. Né? Aqui no Brasil nós temos também dialetos, mas a gente ainda consegue se entender. Já na Alemanha são tantos dialetos, né, que às vezes você não consegue entender. Só que a tradução da Bíblia que Lutero fez para o alemão, vamos dizer assim, meio que unificou como se fosse uma linguagem mais comum. Uma linguagem ali, né? Então que as pessoas tinham acesso, né? E que quase todo mundo poderia, então, entender a linguagem que estava ali na Bíblia se alguém lesse para ela, né? Porque nem todo mundo podia ler, né? Nem todo mundo tinha essa alfabetização, mas aqueles que tinham, então, quando liam, os outros poderiam entender. E aí, né, a partir disso, isso também trouxe, então, reflexos na área da música, né? Por quê? Aí começou-se, como mais pessoas tinham acesso à Bíblia, mais músicas começaram a ser compostas, mais pessoas começaram a ter acesso à música, né? Lembrando que o ensino da arte da música, né, isso era, vamos dizer assim, meio que quase que como obrigatório nas escolas, nas universidades naquela época, né? Era uma das artes que eram incentivadas, né? Então, ali, a partir daquele momento, aonde também a gente falou antes sobre a área da educação, juntamente começou a área da música a ser ampliada. Né? Dentro da igreja, então, isso foi uma mudança muito grande, porque antes da reforma, eles somente apenas cantavam os chamados cantos gregorianos, que é aqueles que a gente até hoje, de vez em quando, se a gente vê um vídeo ou alguma imagem, vamos dizer, se é de uma igreja, vamos dizer assim, católica, tem lá no fundo aquele canto, né?
Esses são os chamados cantos gregorianos. E eles somente eram cantados em, adivinha, né? Em latim, né? Então, era quase impossível, quase nula, quase zero a participação da igreja nos cânticos, né? Era muito raro, era uma ou outra pessoa que realmente sabia latim que iria cantar. Então, quando, né, houve essa tradução da Bíblia para o alemão, as músicas começaram a ser escritas em linguagem alemã. Também a invenção da imprensa, né? Que com a invenção da imprensa, os hinos começaram também a ser impressos e a ser difundidos, né? E a gente aí tem um hino muito famoso, né, que foi escrito aí por Lutero, né, que é o Castelo Forte é Nosso Deus, né? E Lutero, justamente, ele pega uma melodia que já existia naquela época, né? Não foi Lutero que inventou essa melodia, mas era uma melodia bastante comum, que ele colocou, então, a letra, que é essa letra que nós temos, né, bastante conhecida aí, né, dessa música de Lutero, né, Castelo Forte é Nosso Deus. E a partir dali, então, dessa questão da música, outros compositores, né, enfim, a música foi sendo divulgada amplamente, né, na igreja, e começou-se, então, a voltar a questão do canto congregacional na igreja, e hoje, né, a igreja luterana, né, a gente estava aí, mês de setembro, comemorando, né, o centenário do Inário Luterano, né, e a igreja luterana era considerada a igreja que canta, justamente por causa disso, né? A mudança que houve, né, e até hoje, se você for, né, dentro da igreja, a igreja, se você vê um bom músico, um bom cantor, você pode ter certeza que é quase certo que ele deve ter algum pé dentro da igreja, né? A igreja sempre formou muito bons músicos, muito bons cantores, né? Pessoas que usaram este dom recebido de Deus também para levar e proclamar a palavra, né? E um dos mais famosos, né, de todos estes, né, o músico mais famoso, vamos dizer assim, luterano, né, que vamos ver quem é que sabe quem é que é. Vou deixar aqui, eu não vou falar o nome dele enquanto ninguém escrever aqui nos comentários. Vamos ver quem é que está aí assistindo. Vamos lá ver quem é que vai ser o primeiro a comentar aqui, né? O nome dele, o nome dele no português seria João. Agora está dado. Interessante que o Lutero sempre esteve envolvido, né, na questão da música, né, no período de universidade nele, né, quando ele morava na cidade de Eisenach, né, ele cantava junto com um grupo, né, cantava pelas ruas, para conseguir alguns trocados, né, para pagar os seus estudos. É como esses artistas de rua hoje, né, que nós temos, na época também, né, Lutero fazia esse trabalho pelas ruas, né, cantando para conseguir alguns trocados para pagar os seus estudos, né? E aí, com Lutero, como a música fazia muito parte da vida dele, ele incentivava. Ele mesmo compôs 37 hinos, né, de autoria dele. E o primeiro inário, e aí a imprensa ajuda nessa parte, né, o primeiro inário em língua alemã, né, foi composto, ou foi elaborado, compilado, né, no ano 1524, né, para que o povo pudesse cantar. Mas como é que podia ensinar o povo uma melodia nova, né? Se o povo conhecia música apenas de ouvir. De que forma se fazia isso? Lutero usava, como o pastor Diego já falou, melodias e músicas conhecidas na época, né? Músicas e melodias folclóricas, né? Conhecidas do povo, melodias populares, melodias folclóricas, né? De fácil compreensão para o povo, né? Então, nós hoje também
às vezes as pessoas têm uma certa reserva, né, de atualizar, né, algumas melodias, alguns ritmos, ou uma reserva de utilizar determinado instrumento musical dentro da igreja. Né? Lutero usou, para facilitar o canto das pessoas, usou melodias folclóricas e populares da época. Né? E aí adaptou letras em cima daquela música, aquela melodia já conhecida, para facilitar, para quê? Para que o povo pudesse cantar. Né? E aí, para que o povo pudesse louvar a Deus. Né? Os imigrantes alemães, né, que vieram ao Brasil, eles trouxeram consigo essa herança cultural também. Né? Trouxeram consigo as músicas típicas da sua terra natal para cá, e nós cantamos muitos desses hinos, né? Ainda hoje traduzidos. Né? E aí, esses imigrantes também pode ver em cada localidade onde é que eles se reuniam, surgiam as congregações e surgiam também os corais. Né? Muitas congregações tinham os seus próprios corais, e aí acabaram fortalecendo assim uma tradição nos lugares onde eles se estabeleciam. Hoje, nos nossos cultos, a música faz parte. Né? Você conseguiria imaginar um culto sem cantar um hino? Sem uma música? Ou cantar só a capela? Também não. Né? Então, nós hoje temos para nós é algo natural e comum e necessário ter a parte musical. Né? Nós cantamos, algumas congregações têm seus próprios grupos corais, né? Mas as congregações em si, elas cantam bastante, muitos dos hinos também do inário luterano, né? Com muitos hinos do próprio Lutero. Então, o que começou lá na Reforma, no processo da Reforma, com Lutero traduzindo hinos, escrevendo hinos e trazendo, adaptando para que o povo pudesse cantar, ainda hoje faz parte do nosso contexto também religioso, do nosso contexto de adoração, de louvor a Deus através da música também na igreja. Isso, é muito bem. Eu acho, não sei se o pastor Samuel tem mais alguma fala aqui sobre alguma área, né, ou alguém de vocês aí nos comentários tem também algum comentário aí sobre essa nossa pergunta, né? Quais as principais mudanças que a reforma trouxe, né? A gente quis hoje nessa live fazer uma live, vamos dizer assim, introdutória para esse mês de outubro, né? Que nós vamos estar aí falando sobre a questão então da reforma luterana, né? Nós vamos falar na semana que vem, né? Hoje a gente falou bem pouco sobre a questão da educação, né? Falamos um pouco, sim, mas na semana que vem a gente quer falar um pouco mais sobre essa área tão importante dentro da igreja, né? Como eu falei lá, já logo desde o início, né? O texto lá de João 8, né? 32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para isso é necessário conhecimento. E o conhecimento vem através da educação, né? Então, se a gente não procura esse conhecimento, a gente continua preso, assim como estava aquele mundo, vamos dizer assim, naquela época. Estavam presos às coisas que a igreja fazia, falava, dizia, né? Então, a partir deste conhecimento, vamos dizer assim, por isso que a gente diz que Lutero foi tão importante, porque não somente na questão da igreja, né? Mas em outras áreas também houve uma mudança muito grande, social, política, financeira, né? Financeira também, na educação, na música, né? Então, as mudanças foram grandes, foram drásticas, tanto que Lutero, se eu não me engano, ele é considerado o terceiro personagem do milênio passado, né?
Se eu não me engano, eu sei que o único que digamos assim, que está ali, um dos que está ali na frente dele é o Gutenberg, que foi o que inventou a imprensa, né? Que, digamos assim, hoje a gente sabe o que a gente sabe o que é uma impressora, né? Então, ele inventou, claro que não as que nós temos hoje, né? Mas tudo isso que aconteceu na Reforma Luterana foi graças também à invenção desta grande maravilha, né? A imprensa, porque a Bíblia foi o primeiro livro a ser realmente impresso, né? Um livro inteiro impresso e sendo distribuído para as pessoas. Então, Lutero usou dessa invenção, né, de Gutenberg, que foi no século anterior, né, no século XV, 1400 e alguma coisa, não lembro exatamente a data aqui, né, mas que foi inventada a imprensa, né, e Lutero, então, utilizou disso como um meio também para propagar a palavra de Deus, né, e a partir disso a gente, então, vê todas essas outras reformas que aconteceram devido à propagação da palavra, da verdade da palavra de Deus, a verdade que realmente liberta. Então, queridos amigos, queridos ouvintes que estiveram conosco até hoje, né, a gente não vai nos estender mais, né, agradecemos aí, né, a todos que estiveram presentes, também se alguém ainda tiver algum comentário, pode deixar, a gente vai ler aqui, né, e também, então, finalizamos a live, o nosso estudo de hoje, né, sobre esse tema, né, dos reflexos da Reforma Luterana. Então, vamos encerrar e finalizar nosso momento de estudo desta noite com uma oração. Convido a todos os irmãos para juntarem suas mãos, vamos falar com o nosso Deus. Gracioso e eterno Deus, misericordioso Pai, nós te damos graças e louvor por todas as bênçãos que diária e constantemente tu derramas sobre nós e em nossa vida. Te agradecemos também por podermos lembrar de todo o esforço, de todo o empenho e trabalho que teus servos ao longo da história desempenharam para promover a pregação, o ensino reto da tua santa palavra, para estabelecer e restabelecer a verdade escriturística, a verdade do teu santo evangelho. Assim te louvamos também por teres levantado, inspirado, motivado e encorajado teu servo Martinho Lutero, que através do processo da reforma trouxe o ensino reto da tua palavra de Deus, o restabeleceu, também motivando e proporcionando diversas melhorias e mudanças para toda a sociedade. Nós, Senhor, queremos te pedir que, assim, continues levantando líderes para a tua igreja ainda hoje, líderes para toda a sociedade, pessoas que visem o bem-estar de todos os povos, de todas as pessoas, de toda a população. Capacita, Senhor, os nossos líderes, aqueles que estão imbuídos, instituídos de poder e autoridade, dá-lhes a tua sabedoria, para que sempre possam agir, trabalhar e pensar no bem de todas as pessoas. Gracioso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por teres concedido mais um ano de vida a Laura Feldman, que hoje completa mais um ano de vida. Também nós te louvamos por todos os demais aniversariantes deste dia, Senhor. Também te agradecemos por estares acompanhando e abençoando o teu filho Giovanni, que está se recuperando de um grave acidente de trânsito que sofreu. Te agradecemos por teres acompanhado e guardado e abençoado o seu tratamento até o presente momento. E pedimos que assim continues ao lado dele, para que ele possa em breve estar completamente restabelecido e retomar as suas atividades normais. Também, Senhor, te agradecemos por teres acompanhado e abençoado a nossa irmã Cláudia Witt durante esse período de internação e de grave estado de saúde. Nós te agradecemos por tua mão estar estendida sobre a sua vida, por tu teres ouvido as nossas orações e assim concedido a ela já melhor e restabelecimento. Concede, Senhor, que ela possa estar completamente restabelecida em breve, para possa retomar as suas atividades, o seu trabalho do dia a dia. Assim, Senhor, nós entregamos a nossa vida e nosso ser tudo em tuas mãos,
Abençoe e guarda-nos durante esta noite, abençoa o nosso repouso, para que pela manhã possamos estar revigorados e dispostos para vivermos mais um dia para a honra e glória do teu santo nome. Estas coisas e mais aquilo que tu sabes que temos necessidade, tudo nós reunimos e colocamos diante de ti, orando em nome do teu Filho Jesus Cristo, como ele mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Boa noite.